Não fui eu que fiz o esboço. Na realidade, eu nem tenho esboço. Eu vi uma ministração do pastor Arão. Esses dias e fiquei remoendo essa mensagem. Talvez eu já ouvi essa mensagem, querido, acho que em torno de umas 10 ou 11 vezes a mesma mensagem. Tá? Teve um dia que eu passei o dia inteiro ouvindo a mesma mensagem. E o CD voltava, e o DVD voltava e eu assistia a mesma mensagem. E hoje assisti a mesma mensagem, acho que foi 3 vezes, no período da tarde, assisti a mesma mensagem. E eu quero compartilhar com os irmãos. Né? Querido, não tem esboço. Né? Não fiz nada de esboço, mas eu queria que os irmãos só, no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, lessem um versículo comigo. Tá. Eu vou pedir uma ajuda do Jonathan aí. Jonathan, me ajuda aqui, por favor. Tem um potinho aqui, tá? Mas você vai fazer um favor para mim. Você vai dar uma sementinha dessa para cada pessoa, tá? É uma só, tá? Não é? Coloca tudo na sua mão, é muito pequenininha. Você vai dar uma aí, depois você fala para a pessoa aí segurar na sua mão, perigoso perder, porque é muito pequenininha, tá? Mas vai valer a pena você segurar aí. O Jonathan vai distribuindo aí, tá? Ou qualquer coisa dá no começo da fileira, Jonathan, para você não entrar no meio, dá no começo da fileira e cada um passa para os irmãos aí, vai distribuindo para os irmãos. Eu acho que a gente também ganha tempo com isso. 2 Coríntios, capítulo 9. Eu quero ler só a parte B só do versículo 10. Eu já li o texto todo, mas eu quero só pegar como base, só para a gente ler só a parte A desse versículo, versículo número 10. A minha Bíblia está dizendo assim: aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Tá, vou ler de novo. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Amém, querido? Só até aqui. Tá? Você está recebendo aí uma semente aí sobre a sua mão, aqueles que já pegaram aqui na fileira da frente. E essa semente, querido, é uma semente que a gente fala que é a semente que é o pé, que é a árvore, chamada, que a gente fala que é a questão da sua fé, for do tamanho de um grão de uma mostarda, onde Jesus falou. Então, a sua fé vai ser uma fé grande. Né? E essa árvore, querido, essa árvore é uma árvore imensa, grande. Né? Então, você está recebendo, eu trouxe isso de Marília, eu comprei numa livraria, e eu estou compartilhando com você uma semente. Eu queria que você, durante essa ministração, que eu acredito que não vou demorar 30 minutos nela, mas eu queria que você, durante essa ministração, você ficasse olhando para essa semente, ficasse pensando nessa semente. Porque nós vamos falar um pouco de semente. Esse texto de 2 Coríntios, capítulo 9, ele fala de algo de semear. Aquele que semeia pouco, ele também colhe pouco. Aquele que semeia muito, vai colher muito. Então ele fala sobre semear, ele fala sobre a necessidade. Mas eu quero frisar nesta noite, querido, falar sobre a semente. A semente que você está segurando nas suas mãos. E se você, querido, entender essa noite sobre essa palavra chamada semente, você vai entender muito mais sobre a sua vida. E eu peço que o Espírito Santo revele a você aquilo que você precisa ouvir nessa noite. Aquilo que vai ajudar você a entender um pouquinho sobre essa palavra chamada semente. Tá? Eu queria que você fechasse os seus olhos, querido, e falasse para você essa noite, para você. Eu queria que você falasse assim para você: eu sou uma semente, igualzinha essa que está sobre a minha mão. Só isso, querido. Se você entender, querido, que você é semelhante a uma semente, você vai poder entender muitas coisas que virão sobre a sua vida. E essa coisa de semente, querido, é uma coisa tão séria, tão profunda. Eu comecei a ver a ministração do pastor Arão e eu falei assim:
Mas eu nunca pensei nisso. Eu nunca pensei nisso. Eu nunca vi a Bíblia desta maneira. E começou a clarear um monte de coisas sobre a minha cabeça. Eu comecei a ver muitas coisas e abriu o meu entendimento. Então essa noite, querido, eu queria que você abrisse o seu entendimento para receber isso de Deus sobre a sua vida. Eu queria que você entendesse, querido, o princípio da multiplicação de uma semente. Eu queria que você entendesse, querido, a grandeza, o potencial de uma semente. Eu queria que você viajasse comigo, querido, e pensasse essa noite como uma semente tão pequenina como essa se torna numa árvore tão grande e imensa, e gera sombras, e gera frutos. Como que a semente, querido, ela tem um potencial tão grande de fazer hectares e hectares de terra, de gerar plantações e plantações através de uma semente. Eu queria que você começasse a pensar nessa palavra chamada semente, e que todas as plantações hoje, tudo que você vê sobre a terra hoje, é porque surgiu de uma semente. Eu queria que você, querido, começasse a entender esse processo de uma semente a partir do momento que ela é tão insignificante, ela é tão pequenina, ela parece que não vai acontecer nada sobre a vida dela. Mas quando existe uma palavra chamada tempo, solo, terra, e ela começa a crescer, e aí você fica assustado do tamanho, da imensidão dos seus frutos, da sua árvore, do seu galho, da sua folha. E até mesmo a questão das lavouras hoje, você vê a plantação de lentilha hoje. Uma semente de lentilha gera 1000 hectares de lentilhas. Você vai falar assim, pastor, que coisa é essa? Um pezinho de lentilha, querido. Uma semente germinada, ele vai gerar um pezinho, e esse pezinho vai gerar os grãozinhos, e esses grãozinhos vai gerar vários outros, que vai gerar 1 hectare de lentilha. E o pastor Arão começou a ministrar essa mensagem, e eu comecei a pensar, e eu falei assim, não, eu preciso repartir isso com os irmãos. A única coisa, querido, que eu quero que você entenda essa noite, que você é exatamente como essa semente. Eu quero que você entenda isso e projete isso na sua vida. Porque quando nós lemos um texto, querido, quando nós lemos um texto como esse, aquele que supre a semente ao que semeia, Deus, querido, Ele está dizendo desta maneira. Através da semente, nós vamos fazer muitas e muitas coisas. Através de uma semente nós vamos gerar muitas e muitas coisas. Através dessa semente tão pequenina vai crescer e vai dar muitos e muitos frutos. Através dessa semente. E aí, querido, eu comecei a ouvir essa mensagem, começou a inculcar umas coisas na minha cabeça, e minha cabeça começou a girar. E eu pensei assim, mas então, o que é a semente? O que é a semente? Semente, querido, é tudo aquilo que é pequeno, mas lá na frente vai se tornar algo grande. A semente, ela é pequena, insignificante, peso tão baixo, tão pequeno, mas lá na frente ela se torna algo grande. Eu não sei se você já plantou algo desse tipo. Eu não sei se você já acompanhou alguma plantação nesta linha de pegar a semente, de semear e depois de um certo tempo aquilo crescer, aquilo florescer. Então semente, querido, é tudo aquilo que você pode hoje plantar e amanhã ele se tornar algo grande. Vamos ver todo mundo junto? Semente é tudo aquilo que você pode plantar hoje e amanhã se tornar algo grande. Então, querido, se você entender esse princípio, querido, você vai entender 2 Coríntios capítulo 9. Por que o apóstolo Paulo está dizendo aquele que semear pouco vai colher pouco, aquele que semear muito vai colher muito? Por que ele está dizendo que quem semeia essa semente, mas é Deus que vai multiplicar essa semente? Ele está dizendo ali, o pão ao que come também lhe suprirá e multiplicará a semente. Vamos dizer todo mundo junto? Multiplicará a semente.
Você vai entender, querido, essa noite sobre a multiplicação. Você quer ver uma coisa tão poderosa como a semente? É a multiplicação que ela faz. E a semente, querido, ela é tão poderosa que ela se multiplica automaticamente. Ela só basta ter uma terra boa. Ela só basta ter um solo bom. Então, semente, querido, na nossa linguagem, na nossa linha, é tudo aquilo, querido, que produz algo, que vai gerar algo. Agora, quando você está segurando essa semente, você está com ela sobre a sua mão, eu queria que você, querido, olhasse para ela agora. Queria que você olhasse para ela, queria que você fizesse essa oração nesta noite. Queria que você olhasse para essa semente e fizesse essa oração. Se eu sou como uma semente, Senhor, gera em mim a multiplicação dessa semente. Amém? Querido. Se nós, queridos, somos uma semente de Deus nessa terra, nós temos que entender o processo de multiplicação. Nós temos que entender o processo quando Jesus falou de dar muitos frutos para Ele. Jesus falou sobre frutos que nós temos que dar. Mas ninguém, querido, nasce dando fruto. Ninguém nasce dando fruto, dando maçã, laranja, uva. Ninguém faz isso. Muito pelo contrário, querido, nós nascemos. E a Bíblia diz, nos chama de bebê. Nos chama o quê? De pequeninos na fé. Uma sementinha nasceu, uma sementinha brotou. E essa sementinha, querido, ela tem que crescer. Essa sementinha, ela tem que gerar, ela tem que se multiplicar para se tornar lá na frente algo grande. Então, semente, querido, é tudo aquilo que vai gerar algo grande sobre a nossa vida. Aí você vai falar assim, pastor, mas você já falou isso uma vez, já falou duas vezes. Querido, eu vou falar várias vezes esse tema. Por quê? Porque é importante você entender que você é uma semente. É importante você entender que você tem que multiplicar aquilo que Deus tem colocado sobre a sua vida. É importante você entender que através dessa semente, você vai multiplicar isso sobre a sua vida e muitas coisas grandes vão acontecer. Quem crê nisso, querido? Amém. Então, querido, nós olhamos e o pastor Arão começou a dizer assim: semente não é só aquilo que gera algo grande lá na frente. E ele falou que um erro muito grande de muitas pessoas hoje é que ele consegue olhar as coisas grandes. Se você olhar para uma árvore na calçada, na rua, no zoológico, na Mata Atlântica, qualquer lugar, você consegue ver algo grande. E ele fala assim que o erro hoje é nós olharmos as coisas grandes. Nós esquecemos das coisas pequenas, como ela surgiu. E eu comecei a pensar nisso, eu falei assim, mas isso é verdade. Pode parar e pensar. Se você esquecer, querido, da onde você veio e quem tirou você do lamaçal do pecado, daquilo que era ruim, daquilo que era mal para a sua vida, se você esquecer disso, você pode ser grande do jeito que você for, você pode ser um pastor de uma igreja enorme, mas você peca e você cai na fé. Porque você está esquecendo do início, do começo. Você está esquecendo de Jesus. Você está esquecendo da cruz, da salvação. Então o pastor Arão estava dizendo que o erro de muita gente hoje é olhar as coisas grandes, porque ele olha as coisas grandes, ele começa a desejar as coisas grandes, ele começa a falar, olha, eu quero esse negócio, eu quero isso porque isso é grande, eu quero isso por isso é bom. Todo mundo tem. Ele começa a almejar as coisas grandes, mas por que não acontece na vida dele ou na vida dela? Porque simplesmente ele não está conseguindo enxergar uma coisa chamada semente na vida dela ou na vida dele. E eu comecei a comparar, querido, fazer um contraste em tudo aquilo que já aconteceu na minha vida e tudo aquilo que acontece na vida da igreja. Eu comecei a comparar, querido, eu olhar a situação e comecei a dizer assim, olha, pastor Arão tem razão. Ele tem razão. A gente quer muitas coisas grandes, querido, mas nós não lembramos de quem nós somos, que nós somos uma semente e temos que multiplicar essa semente para alcançar as coisas grandes. Aí você para e você pensa, você fala assim, pastor, mas o que é isso? É assim que Deus faz, querido. Se você é uma semente, querido, então você vai ter que crescer. Você vai ter
Você vai ter um tempo sobre a sua vida para você amadurecer, para você poder dar muitos frutos para o Senhor. Agora, querido, essa semente, querido, que nós simbolizamos que você está segurando, que é um grão de mostarda, que é uma fé, uma pequenina fé na sua vida. Foi o que Jesus falou: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você está segurando aí. Você pode dizer para aquele monte, você pode falar para aquele doente, você pode declarar para quem for que vai acontecer. Agora, todo mundo que está aqui, querido, hoje é possível ter fé. Você está segurando a semente, você está segurando o grão de mostarda. Então todo mundo hoje tem fé. Mas qual que é a grande dificuldade hoje do povo? É entender isso, que ele tem que gerar essa semente, ele tem que multiplicar essa semente. Então essa noite nós queremos falar na multiplicação da semente. E você é uma semente, eu sou uma semente, mas nós temos que multiplicar isso. Por quê? Porque nós sabemos que nós temos que semear isso. Capítulo 9 está dizendo que nós temos que semear isso, nós temos que semear essa semente, e essa semente somos nós. Então semente, querido, é tudo aquilo que existe dentro de nós também. Semente, querido, é a sua habilidade. Semente, querido, é a sua profissão. Semente é a sua maneira de agir. Semente é a sua paciência. Semente é o seu amor. Semente é tudo aquilo que existe dentro de você. Porque se eu e você somos uma semente. E aí eu comecei a pensar assim, eu falei, mas então nós temos muita semente sobre a nossa vida. Eu tenho que passar isso para os nossos irmãos. Porque tem irmão que acha que ele não é nada. O diabo inseriu tanta coisa, tanta minhoca na cabeça dele, na cabeça dela, que acha que ele não é nada. Aí ele fica o quê? Infrutífero. Aí ela fica o quê? Infrutífera. Não faz nada. Mas essa noite, querido, eu queria que mudasse uma coisa sobre a sua cabeça. Eu queria que Romanos 12 entrasse na sua cabeça, na sua mente essa noite, e você renovasse a sua mente. Eu gostaria muito que você colocasse a mão sobre a sua cabeça e fosse profeta na sua vida. Você ser profeta na sua vida. Você ser profeta na sua vida. Pastor, como que eu vou ser profeta na minha vida, querido? Você vai declarar que você é uma semente e que você tem que multiplicar isso que está dentro de você. Você vai ter que multiplicar isso que está dentro de você, meu amado. Ah, pastor, mas como que eu vou multiplicar? Querido, não sei, mas você vai multiplicar isso que está dentro de você. Eu queria que você orasse por você, querido, e vai orando agora. Vai declarando, fala: Senhor, a minha mão está sobre a minha cabeça. Senhor, eu sei, Senhor, que eu sou. Amém, querido? Pastor, por que o senhor está falando sobre semente? O senhor está falando sobre nós sermos profetas de nós mesmos. Por quê, querido? Porque a igreja hoje, querido, a igreja hoje, ela sofre nessa área de administração financeira. E se o diabo, querido, tem tentado nos prejudicar, se o diabo tem tentado colocar, querido, derrota, tristeza na sua vida por causa do dinheiro, essa noite eu creio, querido, que você vai sair daqui dizendo assim, olha, a partir de hoje, querido, a partir de hoje eu quero mudar a minha história, eu quero mudar a minha vida. Porque o que tem na sua vida, querido, o que tem na sua vida, só depende de você, como que você vai fazer. O que tem na minha vida, querido, só depende de mim, como que eu vou fazer. E o pastor Arão, ele diz assim que teve uma época da vida dele, ele estava com seus amigos e o poder aquisitivo, naquela época, querido, naquela época era de média para alta. Os que tinham dinheiro, da classe média para alta, os filhos, que era da mesma época que ele, que tinham moto naquela época, era considerado rico, e quem tinha uma Caloi 10 naquela época era considerado rico. E ele conta que ele chegou, ele não tinha condições de ter uma Caloi 10, e a Caloi 10 era momento naquela época, aquela com pneu bem fininho. E quem tinha uma Caloi 10 era a mesma coisa que tivesse uma moto hoje aí, sabe? Era playboy, era uma outra coisa.
E ele tinha uma bicicleta que ele tinha ganhado do pai dele. Ele falou que ele passou o dia inteiro lavando aquela bicicleta. Lavando aquela bicicleta, lavando aquela bicicleta. E ele lavou aquela bicicleta, pegou o bombril, pegou palha de aço e limpou aro por aro. Deixou brilhando aro por aro. E no dia seguinte ele fez uma plaquinha escrito vende-se. E foi com ela para a calçada e ficou lá com a plaquinha. Passou o primeiro dia, ele não vendeu. Passou um segundo dia, passou um senhor com um filho. E um senhor interessou pela bicicleta e falou para ele: menino, você está vendendo essa bicicleta? Estou. Quanto que você quer? Na época era cruzado. E aí vendeu lá por 150 cruzado, na época. E aí vendeu a bicicleta. E aí ainda o homem perguntou ainda: não é roubado não, né? Falou: não, não é roubado. Meu pai que me deu. E ele vendeu a primeira bicicleta dele. E depois no dia seguinte, ele com aquele dinheiro, ele passou em casa, procurando quem tinha uma bicicleta para vender. E daquela uma bicicleta ele comprou 2 bicicletas. Daquela 2 bicicletas ele foi multiplicando. Ele comprou a sua Caloi 10. Naquela Caloi 10, querido, ele comprou a sua moto. Depois da sua moto ele comprou o seu carro. E depois do seu carro, ele montou uma agência, uma concessionária de carro. Aí a gente fala assim: pastor, mas isso acontece a cada 1 milhão. Querido, eu provo para você que isso não é assim. Se você multiplicar a semente que está na sua vida, querido, o talento que você tem, o dom que você tem, a capacidade que você tem, querido, você vai ter dinheiro para emprestar, para ajudar as pessoas, como diz no capítulo 9, querido. Você vai ser um homem próspero, você vai ser uma mulher próspera. Querido, a minha briga nesses últimos dias, querido, é contra a situação financeira da igreja. A minha briga nesses últimos dias, querido, é contra essa praga, esse demônio chamado, querido, Mamon, Deus do dinheiro. A minha briga nesses últimos dias, querido, é declarar, querido, que a igreja vai ter condições e vai avançar, vai ser próspero, em nome de Jesus. Você acha que eu já não tentei comprar cadeira aqui na igreja? Já tentei comprar cadeira aqui na igreja, irmãos. Já tentei comprar. Mas sabe quanto que é uma cadeira dessa? Da última vez que a gente cotou, R$75. Uma cadeira. Se comprar 10 é 750. Se comprar 20 é 1.500. E 20 cadeiras não é nada. Mas tem custo. Aí, querido, você começa a olhar a situação financeira da igreja. Você começa a ver. E você começa a ver, você fala: Senhor, eu não aceito isso, Senhor, eu não quero que a igreja viva assim, mas Senhor, mas me ensina como que eu vou trabalhar com a igreja, me ensina como que eu vou direcionar a igreja. Então, querido, hoje nós estamos falando de semente, nós estamos falando da multiplicação dessa semente. E eu sempre falei isso dessa igreja, querido. Aqui na igreja tem muita gente com talento de sobra. O problema nosso é que nós olhamos as coisas lá grande, lá na frente, no alto, as coisas grandes, e esquecemos de olhar nas coisas pequenas. Nós não queremos começar de baixo, do pequeno, nós ficamos almejando as coisas grandes, e aí a nossa semente não multiplica, porque nós não conseguimos plantar ela. E o pastor Arão, ele começa a dizer: olha, você quer ver uma coisa? A nossa vida, querido, como é semelhante a uma semente. E ele diz assim: qual é a diferença? Qual é a diferença de uma casa normal, e qual a diferença de uma casa com uma plaquinha escrito vende-se? Qual é a diferença de uma bicicleta normal e uma bicicleta com uma plaquinha escrito vende-se? Qual é a diferença de uma caneta normal e uma caneta escrito vende-se? Querido, sabe qual é a diferença? A diferença, querido, que a casa é casa, mas quando vende-se a casa, ou quando vende a bicicleta, se torna uma semente. Então, querido, essa semente, querido, ela se multiplica. Ela se multiplica. Sabe qual é o problema, querido, nosso hoje? Que nós não queremos ter trabalho com nada. Nós só queremos que Deus mande para mim. Eu preciso do Senhor. Querido, nós temos que mudar, querido, esse conceito. E Deus, querido, revelou no meu coração muitas coisas que eu posso fazer, muitas coisas que eu posso fazer. Eu posso multiplicar a minha semente. Deus falou muito comigo nessa ministração.
E eu quero fazer isso. Agora, querido, eu quero que você também abra a sua mente, querido. Talvez você está passando necessidade, talvez você está passando em apuro. Eu vou dizer uma coisa para você. Semente, querido, é tudo aquilo que existe dentro de você. Se você colocar aí, olha, pastor, eu tenho uma caixa de fósforo, querido, é uma semente. Vende a caixa de fósforo, faz dinheiro. Ah, pastor, não vou vender uma caixa de fósforo. Então, querido, é muita coisa para você, então seja um palito, vende um palito. Querido, semente é tudo aquilo que nós temos. Semente é tudo aquilo, querido, que nós temos na nossa vida. E a gente, muitas vezes, a gente não usa isso. E a gente fica sofrendo. A gente fica sofrendo. A gente fica, muitas vezes, 12 horas numa empresa, 13 horas numa empresa, vira a noite dentro de uma empresa, reclama porque ganha mal, reclama porque o salário é muito baixo, reclama disso, reclama aquilo. Querido, então pare de reclamar e pare de multiplicar. Porque se você continuar, querido, do jeito que você está, você não vai multiplicar. Pare e pensa para você ver. Você é um líder de célula. Se você não multiplicar a sua célula, se você não multiplicar o seu discípulo, se você não multiplicar o seu GE, se você não multiplicar, querido, você morre. Jesus falou isso. Se a semente não cair, querido, se a semente não cair no solo e ela não germinar, querido, nada vai ser em vão. Ela vai fazer o quê? Ela tem que germinar. Aí Jesus falou, olha, é preciso que eu morra para que vocês vivam. Jesus falando que Ele era a própria semente, Ele é a própria vida. É preciso que eu tenha que morrer para vocês nascerem. E aí, querido, nós entendemos uma coisa sobre a nossa vida. Nós temos que plantar a nossa vida, querido. Nós temos que semear essa semente que Deus tem nos dado. De repente você tem um talento, querido, um talento de pintar, um talento de desenhar, um talento de arrumar cabelo, um talento de fazer unha, um talento sei lá do que, querido. Mas talento é tudo aquilo que existe dentro de você, semente é tudo aquilo que existe dentro de você. Então você tem que se abrir, querido, começar a ver o que você pode fazer e começar a plantar essa semente e começar a fazer as coisas que Deus tem colocado sobre a sua vida. Ah, pastor, mas Deus não tem colocado nada na minha vida. Querido, então você não é desse mundo. Você não é desse mundo. É impossível, querido, Deus não ter colocado nada na sua vida. É impossível você não ter aprendido nada. Eu falo aqui na igreja, querido. Eu falo aqui. Irmãos, um irmão que montar um supermercado, querido, vai se dar bem aqui na igreja. O irmão que montar um salão de cabeleireiro vai se dar bem aqui na igreja. Eu não corto cabelo com mulher, querido, mas não tem um homem aqui na igreja que é cabeleireiro. Ah, cabeleireiro é coisa de gay, é coisa de boiola, é coisa de fresco. Querido, vai lá, vai conversar com o cabeleireiro, vai ver quanto que ele ganha. Isso é preconceito da sua cabeça, querido. Ele trabalha do mesmo jeito, ele está ganhando do mesmo jeito. E eu aprendi uma coisa, querido, aqui na igreja nós temos muitos homens valentes, querido. Muitos homens, querido, que estão plantando a sua semente. Você quer ver uma outra coisa, querido? Você quer ver uma outra coisa? Nós fizemos a compra desse ônibus, querido. O carro, nós falamos isso de manhã. O carro, querido, era uma semente. O carro era uma semente. Pegamos o carro, querido, plantamos ele, e ele nasceu um ônibus. Um carro carrega 5 pessoas, um ônibus carrega 48 pessoas. Aí você fala assim, ah, pastor, mas eu estou triste. Mas olha a semente que você plantou. Olha a semente que você plantou. A gente muitas vezes, querido, a gente é muito egoísta. A gente só pensa em nós mesmos, não pensamos nos outros. Então, querido, a semente é tudo aquilo, querido, que existe dentro de você. Talvez, querido, seu jeito de amor, talvez seu jeito de carinho, talvez a sua compreensão, a sua habilidade, talvez a sua maneira de cozinhar, talvez o seu jeito de fazer doces, talvez o seu jeito de pintar um tecido, sei lá, existem tantas coisas. Talvez você é bom de mecânica, talvez você é bom em pintura, talvez você é bom em elétrica, talvez você é bom. Nós quando conhecemos, querido irmão Roberto, conhecemos Eurico, eles não sabem disso, querido, mas eu falei para eles assim, olha, rapaz, se eu fosse vocês, eu trabalhar por conta própria. Trabalhar por conta própria. Lógico que eles tinham um salário, ganhavam lá em São Paulo. Querido, e hoje, querido, hoje, estão trabalhando aí por conta própria, aí estão tocando.
estão tocando, estão caminhando. Mas por quê, querido? A habilidade que tem é pedreiro, então ele tem que lançar semente, ele tem que pensar, ele tem que ir, ele tem que pensar, ele tem que dizer, eu quero multiplicar isso, eu não quero simplesmente ficar isso comigo, mas eu quero multiplicar isso. É isso que nós lemos na Bíblia. E Deus multiplica a semente, querido. Porque não tem sentido. Ah, pastor, mas a minha semente não é multiplicada. Sabe por que não é multiplicada? Porque você não está entendendo isso, querido, não caiu a ficha em você. Semente é tudo aquilo, querido, que tem dentro da nossa vida. Semente é tudo aquilo que somos. Você quer ver um outro caso, querido? Eu lembro que aqui na igreja nós temos vários exemplos. Eu lembro que nós acompanhamos um pouquinho a história do Vaguinho quando ele começou a querer montar essa fábrica de brócolis. E o que ele tinha para montar a fábrica de brócolis? Vamos dizer, todos, o que ele tinha? Semente. Semente. Não é dinheiro, querido, é semente. As pessoas pensam que tem que fazer as coisas só porque tem dinheiro. Mas você pode fazer as coisas com aquilo que você tem de Deus. A semente. A semente. É sua habilidade, querido. Isso não custa nada para você. É sua habilidade, é seu jeito. É a semente. O problema nosso é que nós não queremos pagar esse preço. Você quer ver uma outra coisa, querido? Ele tinha semente sobre a sua vida. Vendeu uma coisa, comprou outra. Vendeu outra, comprou outra. Vendeu outra, comprou outra. Vocês lembram de um carro que eles tinham? Eles tinham um carro Santana, que ele trocou um carro Santana por um caminhão. Eles tinham uma semente, querido, mas precisava de um carro maior. Vendeu, trocou e comprou. E está pagando aí o caminhão, mas precisava do caminhão. Isso é uma semente. Aí você para, você pensa assim, você fala assim, mas pastor, mas parou nisso? Não, querido. O desejo dele de construir uma empresa, o desejo de Eurico de montar uma empresa, de montar alguém para trabalhar em construção civil, de montar aí um grupo de pessoas. Querido, o desejo de pessoas crescerem, ele não só abençoa ele, mas como ele abençoa as pessoas que estão do lado dele, ou estão cada dia com eles trabalhando junto. É isso que a Bíblia está dizendo. Nós temos que plantar a semente para vir o pão de cada dia. Então, irmãos, nós temos vários exemplos aqui na igreja que estão acontecendo. Mas por que está acontecendo? Porque alguém, querido, está abrindo mão e está dizendo assim, eu quero plantar semente. Eu quero plantar semente. Eu falo aqui na igreja, irmãos. Eu falo aqui na igreja. Quantos talentos, quantos dons, quantas habilidades. Mas o problema nosso é que a gente não sabe plantar semente. E essa noite, queridos, semente é tudo aquilo que existe dentro da sua vida. Nós temos muitos jovens aqui na igreja. Mas ele tem que entender que ele é uma semente. Ele tem que entender, querido, que ele tem que pegar a sua vida e multiplicar a sua vida. Para ele ter uma situação financeira boa daqui a 1 ano, daqui 2 anos, 3 anos. O problema da igreja hoje é isso, querido. Nós não ensinamos nossos filhos a plantar semente. Nós não ensinamos. Você só pode colher, querido, aquilo que você planta. E uma coisa interessante, querido, é o dízimo. O dízimo você recebe sempre 30 dias na frente. Sim ou não? Você trabalha primeiro para receber. Ou alguém aqui já entrou numa firma recebendo? Eu nunca vi. Todo mundo que entra numa empresa, ele trabalha primeiro para depois receber. Amém, querido? E quando você recebe o primeiro pagamento, você tira seu dízimo. Amém? Você dá o seu dízimo, então, depois que você recebe. Não é isso? Se você olhasse do ponto de vista normal, zerado, você tem que dar o dízimo a partir do momento que você trabalha. Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro para dar dízimo. Eu não tenho dinheiro para dar dízimo. É a desculpa de todo mundo. Tá. Aí você vai lá. Aí você sai de um emprego, fica parado 3, 4 meses. E depois você espera outro emprego para você receber um salário para você dizimar. Aí eu pergunto para você, nesses 3, 4 meses, nesses 5 meses, que semente você plantou?
Nenhuma. Nenhuma. Qual a semente, querido, que nós temos plantado nesses últimos dias? Você tem tanta ideia, você tem tanta habilidade, olha, eu não quero ficar trabalhando numa empresa 8 horas, 10 horas, não quero ficar sendo escravo do meu emprego. Mas qual a semente que você tem plantado, querido? Pastor Arão, querido, ele frisa muito isso para a igreja. E se a igreja não começar a acordar, querido, para a sua vida financeira, igrejas, querido, igrejas não vão prosperar. Não vão prosperar. Você pode parar para pensar, querido. A semente que Deus tem nos dado, querido. A semente que Deus tem nos dado. Nós temos multiplicado. Quem casou um dia sabe disso. Quem gerou filhos sabe disso. Deus fez você. A Bíblia diz que o Senhor, querido, gerou você no ventre da sua mãe. E você era sem forma. Você não tinha cérebro, você não tinha coração, você não tinha pé, você não tinha nada. Deus, querido, gerou você no ventre da sua mãe. E você foi gerado, e você foi criado. E a Bíblia diz que o Senhor, querido, o Senhor, na sua onipresença, onisciência, onipotência, Deus conhece você desde quando Ele gerou você e desde quando você vai ficar velhinho, vamos dizer assim. Ou ser arrebatado, vamos colocar outra história. Mas desde quando você ficar velhinho. Se Deus conhece você, desde o momento que você gerou, que Ele gerou você, até os últimos dias da sua vida nessa terra, então, pare e pense comigo. Tudo o que vai acontecer na sua vida está dentro de você. Está dentro de você. Está aí com você. Pastor, eu não acredito nisso. Vamos analisar. Analise a sua vida. Um dia você nasceu. Hoje você está casado. Você tem filhos. Você tem casa, você tem carro. Deus sabia que você estaria exatamente hoje, dia 1º de junho de 2014, às 19h30 na igreja, talvez segurando o seu filho, talvez olhando para sua mãe. Deus sabia disso. Agora, quem nega isso? Quem vai falar que Deus não sabia? Deus sabia. Se Deus conhece o seu passado, presente e futuro, se Ele é o Deus, Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de amanhã, Ele é o começo, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é tudo. Está aí com você. Então por isso que nós falamos que todos nós somos uma semente. Agora, querido, nós temos que multiplicar essa semente. Nós temos que avançar essa semente. Nós temos que gerar entre nós, querido, os nossos amigos, nossos irmãos, a nossa célula, a nossa igreja, multiplicar essa semente. E essa semente, querido, ela não pode simplesmente desaparecer das suas mãos e você dizer assim, olha, eu não quero multiplicar a minha semente. E aí você vai viver assim. Sempre. Desta maneira. Não vai olhar o que Deus tem feito na sua vida. Não vai olhar os seus talentos, os seus dons. Não vai olhar. Quantas vezes eu já falei aqui na igreja. Irmãos, nós precisamos de levantar alguém profissional na música. Na música. Mas entra por aqui, sai por aqui. Quem quer plantar uma semente na música? Ah, pastor, mas isso é muito difícil. Querido, semente é semente, demora tempo para crescer e dar fruto. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer todas as coisas para hoje. A gente vem para a igreja hoje e quer que Deus faça um milagre na nossa vida. Querido, planta a semente hoje para você colher amanhã, querido. Planta a sua semente. Você é a semente.
E a gente vem dando tanta dica para os irmãos na igreja, tanta dica. Sabe por quê, querido? Porque a gente, querido, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, a gente consegue ver um pouquinho mais longe. A gente consegue ver um pouquinho mais longe. Você quer ver uma semente na igreja que brota, querido, que dá fruto? Olha para a vida do Silas. Olha para a vida do Silas. Eu já pensei um dia, querido, eu não sei se eu consigo fazer isso, mas eu queria fazer muito este ano. Os irmãos que são bons na internet, querido, poderiam fazer isso. A gente montar, querido, um Facebook de Silas e tentar juntar o maior número de alunos deles e trazer um dia todos os alunos deles aqui. E colocar ele aqui em cima. Ele pode morrer nesse dia. Mas se morrer, vai morrer com Jesus e num bom lugar. Trazer todos os alunos dele e colocar ele aí, querido. Aí sentado onde você está. Colocar ele aqui em cima. Ninguém fala nada. Só apenas ele entrar pela porta. E tomar um choque de ver todos os alunos dele. Você não faz ideia, querido. Quantos marmanjos, quantos velhos o Silas já deve ter ensinado. Quantos filhos, quantos jovens o Silas já deve ter ensinado. Que semente, irmãos. Tudo para a glória de Deus. Todos eles para louvar a Deus. Ah, pastor, mas um se afasta. Querido, depois dá conta com Deus, mas vamos falar daquilo que é bom. Todas essas sementes, querido, semeada para glorificar a Deus. Você está entendendo, querido, onde Deus quer que você acorde? Querido, as pessoas podem dizer que você não serve para nada, você é inútil. Mas Deus não diz isso. Deus sabe, querido, o seu potencial, o que você vai ser lá na frente. Deus sabe, já está desenhado. Mas você precisa plantar essa semente. Você precisa abrir a sua mente, querido, e tirar essa noite aquilo que muitas vezes você não consegue ver. Você tem que pedir para o Espírito Santo. Espírito Santo, mostra para mim o que eu preciso plantar. E aí você vai ver lá na frente o resultado. E eu aprendi uma coisa, querido, com o pastor Arão. Nesse ministério, querido, de finanças. Eu aprendi uma coisa com ele, que ele diz assim: se nós não levarmos a sério, querido, o dinheiro, nós vamos ser escravos dele. E as pessoas pararam de prosperar dentro da igreja, porque é escravo do dinheiro. Oséias disse que o povo perece, porque falta muito conhecimento, entendimento da palavra. E essa noite, querido, eu queria só que Deus abrisse isso na sua mente. Talvez você é jovem, talvez você não tenha uma profissão, mas está na hora de você pensar na sua semente. Quem você quer ser lá na frente? Eu tenho certeza, querido, que Deus já projetou para você a melhor coisa. Nós temos alguns jovens aqui que estão fazendo universidade, estão na faculdade, estão plantando a sua semente para ser alguma coisa lá no futuro, para ter um salário melhor, para dar uma base melhor para a família. Mas só, querido, que tem que plantar essa semente. Então, querido, guarde isso no seu coração. Porque uma coisa é certa, querido. Dinheiro é dinheiro. Oração é oração. Monte é monte. GE é GE. MDA é MDA. Agora você que é discípulo, querido, e você que é discipulador. Quantas vezes, querido, você queria fazer melhor para o seu discípulo e você não pôde fazer, porque faltou dinheiro? Quantas vezes? Agora, se você ler, querido, 2 Coríntios capítulo 9, você vai ver que Deus, querido, garante isso na nossa vida. Que Ele multiplica essa semente. E o desejo do meu coração essa noite, querido, é que Deus multiplique aquilo que está na sua vida. Que você saia daqui essa noite dizendo assim: olha, eu vou plantar a minha semente. Eu vou plantar a minha semente. O pastor Arão, querido, ele tem uma revelação de Deus assim, fantástica. Ele fala que
Se for preciso, querido, ele fez isso com a casa dele. A casa dele, ele colocou uma placa de vende. Ele vendeu a casa dele. Vendeu a casa dele, pegou um dinheiro e montou uma consultora e foi pagar aluguel. Passou alguns anos, querido. Essa consultora era dele. E ele escolheu o apartamento qual que ele ia morar. Agora você fala assim: pastor, eu vou vender a minha casa também. Querido, não faça isso se você não tiver a direção de Deus. Não faça isso. Mas pare e pensa. É um homem que sabia, querido, plantar a sua semente. E eu estou aprendendo muita coisa com ele. Em DVD eu estou aprendendo muita coisa com ele. Querido, eu sei que aqui na igreja, querido, tem muitos homens valentes, querido. Homens corajosos, homens trabalhadores. Nós temos aqui na igreja muitos jovens, querido, esforçados. Deus, querido, quer multiplicar essa semente na sua vida. E você acha que você não faz nada, querido. Que você é inútil, querido. Quebra isso na sua vida. Você só tem que decidir a sua semente. O que você quer plantar. Você só tem que tomar uma decisão na sua vida e sair daqui e dizer assim: olha, eu quero plantar algo para a minha vida. Eu quero começar um curso, eu quero me formar nisso. Eu já falei isso para o Isaías. Eu falei: Isaías, querido, é um eletricista aí, sabe? É um eletricista aí diplomado aí na igreja. Já trabalhou em Furnas. Mas é um rapaz que tem condições de montar a sua empresa de elétrica. Montar a sua empresa de elétrica. Começar a trabalhar, começar a pegar serviço. Irmãos, se nós não pensarmos, querido, na semente que nós somos, nós vamos ficar, querido, dependendo das pessoas o resto da nossa vida. E pedindo dinheiro emprestado para todo mundo. Eu aniquilei isso na minha vida, querido. Eu quero mudar de história. Eu quero mudar de história. Eu não quero, querido. Eu não quero. E esse ano eu estou disposto, querido. Estou disposto mesmo a aprender sobre finanças, aprender sobre a minha vida, aprender a administrar o meu dinheiro. Sabe, aprender a entregar meu dinheiro aí. Falar: Senhor, abençoa, multiplica. Essa é a minha semente. Eu estou disposto a fazer isso. Querido, eu não sei. Eu não sei como que você vive. Eu não sei o que você tem aprendido a fazer. Eu tenho um amigo meu, querido, que já faz muito tempo que eu não vejo ele. Mas sabe o que ele fazia, querido? Ele vendia cocada. Ele vendia cocada. Pensa no irmão, querido. Sorridente, alegre, vendendo cocada. Vendia cocada. E dali ele tirava o sustento para a casa dele. E era um homem feliz. Faz tempo que eu não vejo. E até chegou uma época, querido, eu peguei algumas cocadas dele para vender também. A semente dele era cocada. A semente dele, querido, era vender cocada, era ser vendedor. Entendeu? Então eu queria que você parasse, querido, de reclamar, de murmurar. E buscasse em Deus aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Porque o que acontece, querido? A gente tem esse mal sobre a nossa vida. A gente reclama de tudo. Reclama que ninguém nos ajuda. Reclama que está faltando dinheiro. Reclama que está faltando tanta coisa. Reclama que está faltando tanta coisa. Mas você faz o quê, querido? Você faz o quê? Você faz o quê? Aprenda a usar, querido, aquilo que Deus tem te dado. Então essa noite, querido, a única coisa que eu quero que você saia daqui aprendendo, querido, essa noite, a multiplicar a semente que é você. Multiplicar essa semente que é você. Entendeu? Multiplicar isso que é você. Pastora Silvia, querido, começou a dar aula no mês de fevereiro, dava aula 2 dias por semana, quinta e sexta. Ela vai estar parando agora, dia 12, vai estar parando, não vai dar aula mais. Dava aula 2 dias por semana. Cada dia era 4 horas. 4 horas na quinta e 4 horas na sexta. E quando ela começou a dar aula, ela falou assim: olha, Marcos, esse dinheiro eu não vou mexer. Eu não vou mexer. Esse dinheiro vai ser o dinheiro para Melissa. E aí passou o mês, passou fevereiro, passou março. Eu acho que foi abril. E ela não mexeu. Foi abril. A gente acertou conta no banco, aquelas coisas todas, abriu firma, deu aquela coisa toda, documento. E aí quando nós fomos lá, ela foi ver o saldo dela, tinha R$1.700. Ela pegou, tirou o dízimo dela, tirou a oferta dela, falou: isso aqui tudo é para a Melissa. É para a gente comprar as coisinhas da Melissa. A Melissa nem nasceu ainda, querido. Nem nasceu ainda. Mas já tem gente plantando sobre a vida dela. Pare e pensa, querido.
Deus sabe quem ela vai ser, querido. Deus sabe que cada bebê aqui vai ser. Deus já tem isso desenhado sobre a vida dele. Deus já tem isso desenhado, está projetado, querido, na mente de Deus, está projetado. Deus sabe, querido, quem você é, os talentos que você tem, Deus sabe. A única coisa que não caiu a ficha ainda é que você é uma semente. É por isso que essa noite, querido, você tem que abrir o seu entendimento. E você tem que valorizar quem você é. E buscar em Deus algo que você possa fazer. Se você tiver que começar vendendo um palito de fósforo, venda. Se você querer começar vendendo, querido, o que você tem na sua casa, uma bicicleta, venda. Se você querer começar vendendo o seu celular, venda. Nós estávamos com o primo da Silvia, querido, um amigo nosso, que nós conhecemos ele, a prima da Silvia, nós estávamos lá em São Paulo. Ele um dia, querido, vou ver se eu consigo agendar com ele um dia, para ele vir aqui contar o testemunho dele. Ele é da Universal. E ele falou assim que ele veio de Minas para cá. Quando ele chegou, ele sabia a fama da Universal que só pedia dinheiro. E ele falou desse jeito: eu vou tentar imitar ele, então não olha aí ó, o linguajar que eu vou usar, tá? Então deleta o linguajar e pega só o testemunho dele. Então ele falou assim, olha, a Universal só fala de dinheiro. Os caras são bons em grana. Eu tô lascado mesmo, duro, não tem grana. Vim de Minas para cá, não tem lugar para morar, não tem nada. Eu vou lá. Se eles pedir dinheiro para mim, vai se lascar porque não tem dinheiro. Olha para você ver. Pai foi na Universal, entrou na Universal, botou o pé lá, entrou. Ele ouviu uma palavra que entrou dentro da vida dele. Uma palavra dizendo que ele ia ter dinheiro para emprestar, ia ter dinheiro, sabe, ia ser bem sucedido. Ele ouviu uma palavra que entrou dentro dele. E até hoje ele não saiu da Universal. Depois de lá ele veio numa cadeia, graças a Deus, frota de carro, de van. Ele trabalha, a gente foi ver as fotos lá, ele tem foto com Pelé, tem foto com a Luciana Gimenez, tem foto com os cantores, tem foto com Neymar, ele tem foto com tanta gente. A gente viu lá as fotos, porque ele mexe com filmagem, então ele tem foto lá com o pessoal todo. Nós fomos lá na casa dele ontem. E ele falou uma coisa assim. Ele falou uma coisa. E eu aprendo muitas vezes o que as pessoas dizem. Né? E ele falou uma coisa sobre dinheiro, querido, que eu acho que vale a pena a gente pensar. Ele fala, querido, que dinheiro, querido, dinheiro, a gente tem que ser muito cauteloso com ele. Tem que ser muito cauteloso com ele. Por quê? Se a gente não for cauteloso com ele, querido, ele nos fere e nos machuca. E tem muitas pessoas hoje, muitas famílias, querido, machucada, ferida por causa do dinheiro. Por causa do dinheiro. Tem muita mulher que reclama, briga com seu esposo por causa de dinheiro. Tem muito esposo que não dá dinheiro em casa, gasta com outras coisas, mas brigam por causa do dinheiro. Tem muito jovem que não ajuda dentro de casa, mas gasta o dinheiro com outra coisa, por causa do dinheiro. Irmãos, e se nós não se preocuparmos, querido, com essa palavra chamada dinheiro, querido, amanhã ou depois isso vai afundar nosso barco. E vai afundar. Então essa noite, querido, eu queria que você aprendesse isso. Que você é uma semente, você tem talento. E você tem que multiplicar isso. Se você aprender isso, eu já estou feliz da vida. E depois nós vamos falar as áreas que nós temos que multiplicar nosso dinheiro e como nós multiplicarmos. Mas eu queria que você entendesse isso, multiplicar aquilo que você é. Tá? E nós sabemos, querido, que a Igreja Batista Emanuel tem muita gente de talento. Muita gente de talento. E eu não abro mão, querido. Eu não abro mão. Eu falo isso mesmo, querido, porque eu sei que vocês têm potencial para crescer. E eu creio, querido, que nós vamos ser uma igreja, querido. Vamos ser uma igreja assim muito próspera ainda, muito próspera. Se nós estamos passando o que estamos passando hoje, querido, é porque Deus sabe que amanhã, querido, nós vamos ter condições para fazer muitas coisas. Muitas coisas. Você crê nisso, querido? Amém? Então se coloque de pé, querido, eu quero orar pela sua vida. Quero orar pela sua vida. Querido, essa semente, querido, que você pegou, querido, eu queria que você lembrasse dela. Eu queria que você olhasse bem para ela, lembrasse dela. Não só hoje, mas durante a semana.
Pediria mais a você ainda, que você buscasse em Deus uma revelação, querido. Naquilo que você pode fazer, você pode semear. Aquilo que você pode semear. E eu tenho certeza, querido, que Deus vai colocar algo no seu coração e você vai multiplicar essa semente em nome de Jesus. Tá? Vamos orar então? Vamos orar? Senhor, Deus, eu entrego, Senhor, cada filho, Senhor, cada filha, Senhor, diante, Senhor, do teu altar, Senhor, diante do teu trono, Senhor. Pai, foi o Senhor que criou, Senhor, cada um que aqui está. Pai, o Senhor conhece, Senhor, o nosso presente, Senhor, o Senhor conhece o nosso futuro, Senhor. O Senhor conhece, Senhor, aquilo que estamos vivendo hoje, Senhor. Pai, nós te pedimos, Senhor, para o Senhor nos revelar, Senhor, aquilo que nós podemos fazer, Senhor, nessa semana, Senhor. Se nós temos habilidade, Senhor, para passar uma roupa, Senhor, para limpar uma casa, se nós temos habilidade para fazer um artesanato, se nós temos habilidade para fazer um doce, para fazer algo, Senhor. Pai, alimenta, Senhor, a nossa vida nesta hora. Pai, mostra, Senhor, para cada filho teu, para cada filha tua, Senhor. Mostra, Senhor, a semente que pode ser plantado, Senhor, e multiplicará, Senhor, e muitas outras sementes. Pai, nós começamos, Senhor. Nós queremos ver, Senhor, as coisas começarem, Senhor, pequenas, Senhor. Mas nós sabemos, ó Deus, que elas vão se tornar grandes, ó Deus. Pai, nós sabemos que cada irmão, que cada irmã, que cada jovem, Senhor, que cada filho, Senhor, um dia, Senhor, vai se tornar grande, Senhor. Vai ter uma situação financeira abençoada, próspera, Senhor. Pai, nós queremos declarar, Senhor, as famílias dessa igreja, Senhor, famílias bem-sucedidas, Senhor, famílias, Senhor, vivendo o melhor de Deus, famílias semeando, famílias plantando, famílias colhendo aquilo que o Senhor tem. Senhor, nós queremos transferir isso, Senhor, essa palavra chamada semente, Senhor, na vida de cada filho, Senhor, na vida de cada filha. Pai, que eles venham, Senhor, a reconhecer que é o Senhor que faz multiplicar. É o Senhor que faz prosperar a nossa vida. Não é a minha força, não é a minha inteligência, não é o meu jeito de falar, mas é o Senhor que através da minha vida faz prosperar tudo aquilo que existe sobre a minha vida. Senhor, e que essa semente, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos, venha a ser o divisor de águas, Senhor, para os teus filhos. Pai, que nós paramos, Senhor, de reclamar, de murmurar, mas que nós viemos, Senhor, a acreditar naquilo que somos, naquilo que o Senhor preparou para nós. Pai, o mesmo Deus de Jacó, o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus de Elias, é o mesmo Deus que hoje inicia dentro da nossa vida uma transformação, algo diferente para nós pensarmos. Nós não queremos pensar mais naquilo que não podemos. Mas nós queremos declarar e pensar naquilo que podemos fazer, naquilo que está ao nosso alcance, naquilo que somos. E essa noite eu recebo essa palavra, Senhor, como tenho recebido durante essa semana, Senhor, sobre o meu coração. Pai, revela, Senhor, cada dia mais, Senhor, as sementes que nós temos que plantar. Pai, nós olhamos hoje para a nossa igreja, Senhor. Nós olhamos hoje, Senhor, instrumentos, Senhor. Olhamos hoje casais, olhamos hoje jovens. Jovens, Senhor. Uma verdadeira, Senhor, colheita, Senhor, próspera sobre a vida dela, sobre a vida dele. Pessoas bem-sucedidas. Mas, Senhor, nos revela, Senhor, nesta noite, através do Teu Espírito Santo, revela a cada um de nós essa semente, Senhor. Essa semente, Senhor, para nós podermos, ó Deus, avançarmos, Senhor, na nossa administração financeira, na nossa vida financeira, no nosso orçamento doméstico,
Pai, coloca em nós, Senhor. Pai, coloca, Senhor, na vida, Senhor, dessas mulheres, Senhor, que ficam, Senhor, tempos e tempos, Senhor, sem fazer nada, Senhor. Pai, tempos e tempos, Senhor, sem fazer nada, Senhor, só cobrando. Senhor, revela, Senhor, que elas podem fazer algo. Revela, Senhor, que elas têm habilidade. Revela, Senhor, que elas são sementes. Que essa noite, ó Deus, o Senhor venha marcar, Senhor, a nossa história, a nossa vida, Senhor. Senhor, e que homem, Senhor, segundo, Senhor, a sua mente, Senhor, a mente de Cristo, recebe essa palavra essa noite, Senhor, e busque o melhor, a melhor maneira de semear. Pai, que as empresas, Senhor, que sairão deste lugar, que os advogados que sairão deste lugar, que os doutores que sairão deste lugar, que os empresários que sairão deste lugar, Pai, nós declaramos, Senhor, uma igreja, Senhor, cheia, Senhor, da sua graça, Senhor, do teu amor, Senhor, dessa sementeira, Senhor, que somos cada um de nós, e que cada vez mais que nós semearmos, Senhor, vai haver menos necessitados, vai haver menos pessoas precisando do Senhor, e nós vamos ter para semear. É isso que diz a tua palavra, Senhor, porque o Senhor é o dono, Senhor, dessa terra, Senhor, e nós somos essa semente. E se Deus tem plantado nós nesse lugar, querido, é para que você cresça, querido. Eu quero que você receba isso no seu coração. Você vai ser um homem, querido. Você vai ser um homem, querido. Um homem que aonde você andar, querido, as pessoas vão olhar para você e vai dizer assim: olha, Deus mudou a vida dele mesmo. Deus mudou a vida dela mesmo. Eu quero declarar isso na sua vida. Então você é essa semente, meu amado. Você é essa semente. Você é essa semente. Então busque em Deus aquilo que você pode fazer. Busque em Deus aquilo que você pode realizar. E gere recurso através dessa semente. E gere recurso, querido, para a sua vida através dessa semente. E você será, querido, um homem bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida, uma família bem-sucedida, em nome de Jesus. Nós queremos repreender essa noite, Senhor. Repreender, Senhor, o espírito, Senhor, de miséria, Senhor, em nosso meio. Senhor, nós queremos repreender, Senhor, esta noite, o espírito, Senhor, o espírito de acomodação, o espírito, Senhor, de dizer para si mesmo que não sabe fazer nada. Essa noite nós queremos repreender, querido, essa mentalidade de dizer que não sabe fazer nada. Mas você sabe, meu amado, você é uma semente do Senhor. Você tem que buscar em Deus aquilo que você pode fazer. E não existe isso. Eu tenho que precisar de dinheiro. Eu tenho que ter muito dinheiro para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer outra coisa. Querido, é engano seu. Deus quer que você, querido, plante a sua semente. O que você tem e quem você é. Então não espera, querido, dinheiro vir para você plantar a sua semente, mas comece a plantar agora. Nós não tínhamos um ônibus na igreja, nós não tínhamos ar-condicionado na igreja, nós não tínhamos cadeira de estofado na igreja, mas um dia, querido, a gente começou a plantar isso no reino do Espírito. Um dia a gente começou a falar isso. O nosso ministério não era um ministério em célula, o nosso ministério era um ministério paralisado, era um ministério neutralizado, era um ministério que não avançava, e nós começamos a bradar, nós começamos a orar, nós começamos a declarar, nós começamos a buscar a Deus, nós começamos a subir no monte, nós começamos a orar na madrugada, nós começamos a orar na igreja, nós começamos a levantar as nossas mãos, e Deus realizou algo, querido. Quando nós plantamos a nossa semente, Deus, querido, cumpre o papel dele e faz multiplicar. Se você crê nisso, querido, glorifica a Deus e exalta a Deus. Deus, querido, quer multiplicar a semente sobre a sua vida.
Deus quer multiplicar a semente sobre a sua vida. Deus quer multiplicar a semente sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu quero montar um negócio, eu não sei como, querido. Vá buscar a revelação de Deus para a sua vida. Porque eu também quero montar um negócio, querido. Minha pizzaria eu já tenho. Em nome de Jesus. Minha pizzaria eu já tenho. Eu vou ser dono de pizzaria, eu já sei disso. E paga para você ver. Você não vai comer pizza de jeito nenhum. Paga para você ver. Eu vou cobrar dobrado de você. Porque a gente está plantando uma semente, querido. Está no nosso coração. Amém? Fala para o seu irmão, então. Você é uma semente, irmão. Comece a plantar o que você tem. Eu vejo muito talento na sua vida. Eu vejo muito talento na sua vida. Você tem muita força. Você tem muita força. Você tem muita graça. Você tem muito. Comece a declarar isso, querido. Levante a autoestima da pessoa que está do seu lado. Fala para ela, olha, você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. Em nome de Jesus. Amém, querido. Querido, eu quero declarar na sua vida, querido, uma boa semana para você. E se você querer fazer um desafio, querido. Se você querer fazer um desafio com você mesmo. O pastor Arão deu uma dica. Pega na sua casa o que você pode vender. Pega na sua casa o que você pode vender. Venda. Transforme em dinheiro. Compre algo. E transforme em dinheiro. Mas anote tudo. Anote tudo no seu caderninho. Anote tudo. Venda algo sobre a sua casa. Compre outra coisa e venda. E anote tudo. Anote tudo. E depois, quando passar uns 3 meses, você vê. Se aquilo que você tinha, que era tão pequenininho, não se tornou algo tão grande lá na frente. Você crê nisso? Então, querido, se você quer fazer um desafio, faça um desafio com você mesmo. Faça um desafio com você mesmo. De repente, alguma coisa que está parado lá na sua casa, vende. Vende. Desapega, vende, está lá parado. Eu tenho uma bicicleta do Vinícius que está lá na garagem, querido. Já faz não sei quantos anos. Eu falei para ele, você vai mexer nessa garagem? Não. Eu vou fazer igual o pastor Arão. Vou pegar ela, vou limpar, vou consertar. Vou colocar uma plaquinha de vendas lá. Aconteceu com o pastor Arão, vai acontecer comigo também. Eu vou declarar. Vou vender uma bicicleta, vou comprar outra. Depois eu monto uma bicicletaria, depois eu monto um lugar de consertar moto, sei lá o quê, e assim vai. E um dia eu monto uma agência de carro. Irmãos, eu quero agir assim. Em nome de Jesus. Então fala para o seu irmão assim, olha, essa semana plante semente. Amém? Amém. Queridos, estenda suas mãos para cá. Estenda suas mãos para cá. O amor de Deus, querido, a graça do Senhor Jesus Cristo, a consolação com o Espírito Santo, esteja na vida de todos os filhos na face da terra. E todos nós juntos vamos dizer? Amém. Querido,